Bom dia, pessoal. Bom dia para aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube do Campus Birigui. Estamos hoje aqui para fazer a apresentação do trabalho de conclusão do curso do nosso aluno Jefferson. Quero cumprimentar a co-orientadora, a professora Adriana de Bortoli, os convidados, membros externos, o professor Márcio Pironel, do Campo Salto, e também o professor Nelson, da Unesp, né, o qual prontamente aí ambos aceitaram o nosso convite. E o título do trabalho que o Jefferson vai estar apresentando é o podcast como recurso implementador da resolução de problemas, da metodologia de resolução de problemas. A reformulação requer resolução. Então, o candidato aí tem 20 minutos de apresentação, a banca 10 a 15 de arguição, e vamos aí para uma manhã bastante produtiva. Ok. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou Jefferson Frois Pontin e hoje farei a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é O Podcast como Recurso Implementador da MRP. A reformulação requer resolução. Lembrando que MRP é a sigla adotada no decorrer do estudo para designar a metodologia de resolução de problemas. Antes, quero agradecer de modo especial a orientação da professora doutora Eunice Garbellini Martos Rodrigues e a coorientação da professora doutora Adriana de Bortoli, sem as quais o trabalho não teria avançado. Minha gratidão especial também se estende aos membros convidados desta banca, o professor doutor Márcio Pironel e o professor doutor Nelson Antônio Pirola, pelas contribuições que eles certamente trarão para a consecução deste trabalho. Que foi elaborado diante da motivação de contribuir com a elevação do interesse estudantil pela matemática e pela junção dos eixos temáticos estudados, o podcast e a metodologia de resolução de problemas, buscamos responder a seguinte problemática: que potencialidades há no uso do podcast para o processo de ensino-aprendizagem da matemática, por meio da metodologia de resolução de problemas? Para respondê-la, o objetivo geral traçado foi analisar, por meio da construção e também da divulgação de episódios de podcast, os possíveis cenários de implementação desta ferramenta no processo de ensino-aprendizagem da matemática e por via da esfera metodológicas supramencionada. Para que o objetivo geral fosse concretizado, traçamos 3 objetivos específicos. Os 2 primeiros visam trazer um estudo e também uma investigação de cada um dos eixos temáticos, e o terceiro visa aproximá-los mediante um levantamento de objetos de conhecimento matemático do 4º ao 9º ano do ensino fundamental, à luz da BNCC, e que sejam passíveis de serem problematizados e explorados pelo uso do recurso e também da metodologia em questão. A hipótese deste trabalho está ligado às possíveis potencialidades que esta ferramenta pode trazer junto à metodologia de resolução de problemas, pensada como um agente que pode contribuir para a problematização do saber matemático no ensino fundamental e tendo relevância também para a expansão da acessibilidade, da expressividade, da criatividade e também da inclusão estudantil no cenário de estudo da matemática. O estudo é justificado mediante um cenário comum de aversão à matemática por parte do senso comum, por acreditarem que ela é uma matéria para poucos e que somente
os mais inteligentes seriam capazes de aprendê-la e também de aplicá-la em sua realidade. Então, buscamos refutar esse caráter seleto da matemática no senso comum e superar essa abordagem abstrata e mecanizada da matemática no ambiente escolar, visto que a concepção que geralmente é atribuída a ela advém do modo com que ela é apresentada na escola. E a reformulação desse cenário visa trazer um maior interesse estudantil pelo aprendizado da matemática diante de fatores que trazem contextualizações, problematizações e discussões deste componente curricular. Aspectos ainda muito carentes em sala de aula, mas que possuem potencialidades muito expressivas para a disseminação da criatividade, da concentração, da autonomia, da interatividade e também da inclusão estudantil. A fundamentação teórica deste trabalho foi dividida em dois polos, o polo da metodologia de resolução de problemas e também do podcast. No primeiro, traçamos a perspectiva de cada um das quatro primeiras obras que foram citadas no slide. E os demais autores trouxeram complementações específicas para cada vertente da metodologia em questão. Levando em conta, por exemplo, que o Polya, sendo o pai da resolução de problemas, da maneira com que ela é conhecida a partir do século passado, ele traz 4 etapas para resolver o problema, tendo em vista o papel mediador docente e também o protagonismo estudantil nesse processo. Onushi, 2013, ela aprimora os ideais de Polya, sendo uma pesquisadora mais recente se comparado ao primeiro, no que diz respeito a uma ambientação e também uma interatividade grupal dentro do meio de resolução de problemas, com a explicitação metodológica diante de um problema gerador, que a partir de conhecimentos pré-existentes tornam os alunos aptos a desvendarem outras interfaces do saber. O caráter cíclico da resolução de problemas é o foco do autor Stenberg, na obra pesquisada Psicologia Cognitiva. Ele também traz os tipos variados de problemas e o pensamento que muitas vezes é trazido diante de cada circunstância encontrada no processo resolutivo. Echeverria e Pozzo abrangem com maior enfoque a questão da relativização da problemática, uma vez que uma situação-problema nem sempre se constitui como uma problemática para todos e que existem formas e estratégias gerais de resolução, como também processos específicos, que à medida que analisamos cada cenário, devemos levar em consideração também as especificidades de cada uma de suas vertentes. Já em relação ao podcast, Flores 2014 nos fornece o âmbito midiático desta ferramenta e também a sua historicização. Carvalho 2009 já se concentra no âmbito educacional, com a elaboração e a reprodução educacional do podcast. De modo relacionado à matemática, Trent e Scolaro trazem à tona uma interdisciplinaridade com a utilização dessa ferramenta entre o ensino das projeções cartográficas para o 8º ano e também aliado a conceitos matemáticos. Já Pereira e Monteiro abrange a importância da utilização dos podcasts e também de outras ferramentas tecnológicas desde o processo de formação docente. Sob o alicerce da fundamentação teórica, a pesquisa foi traçada como uma abordagem mista, visando aliar a coleta e análise de dados quantitativos e qualitativos. Ela foi realizada nos 26 primeiros dias do mês de julho deste ano, e cabe o asterisco, porque, em virtude de alguns problemas técnicos,
o período de realização precisou ser prorrogado em 2 dias. Ele inicialmente estava planejado para abranger os 24 primeiros dias do mês supracitado. A pesquisa foi realizada virtualmente e contou com os seguintes instrumentos para a coleta de dados: um questionário para sondagem, para avaliar o grau de acessibilidade dos participantes à internet e também as funcionalidades deste acesso, partindo para o viés educacional, até chegar nas últimas questões aos eixos temáticos em pauta. Em seguida foram apresentadas situações, problemas, com base no objetivo específico de número 3. Elas foram elaboradas e inseridas em fichas que contêm o objeto de conhecimento e a habilidade à luz da BNCC, o enunciado dessa situação-problema e também os meios de resolução da mesma. Elas também foram inseridas em episódios de podcast que foram elaborados e também divulgados através da plataforma Anchor. E, por fim, houve a divulgação do questionário para feedback, visando colher a análise dos participantes acerca do contato que eles tiveram com os instrumentos de pesquisa, partindo do âmbito específico da abordagem traçada para o âmbito geral dos horizontes que ela pôde propagar. Público-alvo engajado na esfera de formação docente do curso de licenciatura em matemática. São participantes vinculados a uma instituição ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, de uma das 13 licenciaturas em matemática. Foram convidados 16 participantes, 11 docentes e 17 graduandos, porém, de fato, contribuíram com a pesquisa 6 docentes e 4 desses alunos que na primeira metade desse ano estavam cursando o 7º semestre da licenciatura em matemática. E a análise dos dados, elas foram repartidas em 3 frentes: a sondagem, as situações, problemas e os podcasts, e também o feedback. Pela sondagem, as 2 primeiras questões, que são de aspectos quantitativos, retrataram o acesso rotineiro à internet com meios e funcionalidades diversificadas. Os professores e alunos demonstraram que possuem um acesso à internet considerável, com pelo menos 2 ferramentas distintas e com várias funcionalidades. Já a questão 3 retrata que pouco mais da metade dos investigados utilizam essas ferramentas para ensinar ou aprender matemática. A questão 3 já se volta mais para o âmbito educacional. Todos demonstraram que conhecem algumas ferramentas provenientes ou presentes na internet para o processo de ensino-aprendizagem da matemática. Alguns conhecem e também utilizam. E na questão 4 foram citados alguns exemplos, com destaque para um bom repertório, como plataformas de vídeo como o YouTube, softwares como o GeoGebra, mas em nenhum momento o podcast foi citado como uma ferramenta de potencial para o cenário investigado. E a questão 5 vem reforçar que o podcast ainda não é tão conhecido no meio investigado, pois metade dos docentes e 2/3 dos discentes sequer utilizaram este recurso em algum momento, seja educacionalmente, seja para qualquer outra finalidade. A última questão, tratando especificamente da MRP, todos eles levantaram que essa metodologia ela é importante e pode ser eficaz dependendo do modo com que ela é aplicada em sala de aula, considerando-se vários nuances de cada cenário investigado. E, diante disso, foram traçadas diversas perspectivas, conforme apontado por Mendonça em 1999, haviam diversas perspectivas de se conceber a metodologia de resolução de problemas. E, de alguma forma, houve uma mistura entre essas perspectivas durante as expostas. E o panorama geral dessa primeira parte da análise diz que a MRP tem uma apropriação teórica satisfatória, o podcast ele ainda é pouco conhecido no meio, e isso implica que há necessidade de aprimoramento de estudos na educação básica que alinhem não só metodologias e recursos em separado, mas que ambos
possam ser tratados de modo conjunto dentro da educação básica, da educação básica e também da formação básica. As situações, problemas e os podcasts foram analisados pelos participantes, que mencionaram que, alguns deles mencionaram que estavam muito atarefados e que não iam conseguir ter uma dedicação intensa em relação à análise dos instrumentos. E a prova disso é que a tabela traz que as audições que ocorreram antes e após a data de disponibilização do link de acesso aos podcasts, a soma dessas audições não resulta na quantidade inicial de participantes. E isso também leva a crer que haverá uma diminuição de participantes na próxima etapa, que será a última, a etapa de feedback. E, de fato, a adesão foi menor, cerca de 5/6 dos docentes e 1/4 dos discentes. Mas, mesmo assim, os dados colhidos foram bem interessantes. Começando pelas questões 1 e 2, que são questões de alternativa, e que retratam a abordagem específica. Todos eles mencionaram que pode haver potencialidades nessa experiência. Alguns, inclusive, afirmaram que ela é eficaz, que ela é promissora, né? A questão de número 3 visa argumentar as respostas anteriores. Eles trouxeram os benefícios organizacionais, comunicativos, expressivos e inovadores que a ferramenta pode trazer para o processo de ensino-aprendizagem da matemática, levando-se em conta, como foi apontado na questão 4, né? Agora já no âmbito geral, não é apegada à especificidade da experiência, mas agora no âmbito geral, eles trouxeram algumas potencialidades e também limitações para a junção dos eixos temáticos. Limitações por quê? No caso do podcast, da maneira com que ele foi abordado, de modo estritamente audível, ele traz limitações para conteúdos matemáticos que, porventura, exijam aspectos visuais para serem tratados. E aí é algo a se pensar na continuidade das pesquisas sobre essa ferramenta, né? Mas também há a possibilidade de utilizá-la em outras modalidades, conforme apontado pelos autores pesquisados. As últimas indagações, elas trouxeram a projeção de novos horizontes para o enfoque instrumental. Questão 5 traz boas perspectivas de ampliação do emprego do podcast, que não precisa estar limitado somente na MRP, mas também pode ser empregado em outras metodologias de ensino, em outros momentos do processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, cogitaram até o podcast como sendo um instrumento de uma avaliação contínua, onde os alunos também poderiam utilizar ele para resolver os problemas, expressar as suas dúvidas e em outros nuances. Na questão 6, há um interesse uniforme dos participantes em aprender a elaborar e divulgar episódios de podcast. A gente pôde perceber que eles pouco conheciam do assunto, poucos deles conheciam, mas, diante da experiência que foi significativa, eles demonstraram interesse em aprimorar esse saber e, por consequência, boas impressões gerais acerca do assunto tratado. Os resultados trouxeram um desenvolvimento do interesse da expressividade estudantil, foi citado, né, até na ideia do estudante também utilizar o podcast para se expressar diante da problemática, para explicar como que ele resolveu ou as suas dificuldades, acessibilidade ao saber para todos, o protagonismo de se chegar até esse saber é uma ferramenta inovadora que também abrange novos estilos de aprendizagem, mas de modo não excludente, porque o podcast ele não visa excluir a leitura do problema ou o cálculo ou ainda o papel para se fazer o cálculo. Na verdade, ele visa atuar junto disso para que a problemática seja apresentada de uma forma diferente e para que esse novo contato com a problemática também contribua com o interesse estudantil em relação a ela e à matemática de um modo geral. Ele tem flexibilização aplicacional, conforme apontado na questão 5. Ele incute a criatividade e também a inovação para o processo de ensino-aprendizagem, visto que é uma ferramenta nova e
Existem muitas maneiras de serem usadas por professores e alunos, e há também a possibilidade de extensão para o caráter avaliativo, mas isso ainda exige maiores estudos em pesquisas futuras. Então, o que ficou dessa discussão é que a reformulação do cenário que a gente levantou na justificativa, ela requer resolução, requer criatividade dos professores em lidarem com novas ferramentas, em articular essas ferramentas com a metodologia de ensino e, de alguma forma, potencializar a aprendizagem e também o interesse estudantil em se tornar cada vez mais o protagonismo da busca pelo próprio saber. Então, as considerações finais, a problemática foi respondida, os objetivos contemplados, a hipótese corroborada, mas mesmo assim houve dificuldades e limitações na pesquisa em relação ao quantitativo amostral, também aos probleminhas de acesso aos questionários, tá? E com base nelas e também nos resultados, houve recomendações de ampliação amostral e do aprofundamento também na divulgação e na implementação desse instrumento, podendo ser plausível a utilização de oficinas, de minicursos que abranjam aspectos relacionados à elaboração e à divulgação desses instrumentos de um modo mais detalhado do que foi na pesquisa. Então, basicamente, é isso. Aqui estão as referências utilizadas no decorrer do estudo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Ok, muito obrigada aí, Jefferson. Muito interessante a questão aí que o Jefferson traz, né? De uma forma diferenciada de apresentação, sendo um conceito novo aí. Então, eu convido aí a banca, né, para fazer, e de uma forma do membro mais externo, né, que é o professor Nelson da Unesp, professor livre docente, né, e traz as contribuições aí da psicologia da educação matemática para esse trabalho, né, e na sequência o professor Márcio Pironel, aí também um estudioso na área de metodologia de resolução de problemas. Antes disso, Adriana, você gostaria de comentar alguma coisa? Porque é orientadora do trabalho, né? Às vezes a gente acaba esquecendo que o podcast é bastante, né, um trabalho que você vem já pesquisando e tem que citar a fonte. Ao final, eu acho que o Márcio, o Nelson pode falar, e ao final quero sim, inclusive fazer uma propaganda, porque o Jefferson esqueceu. Tá joia. Então, professor Nelson, por favor, contribuições aí para o nosso trabalho. Bom, então, boa tarde, bom dia a todos e a todas, né? Para mim é uma grande satisfação estar participando desta banca. Agradeço imensamente o convite que a professora Zionice, a professora Adriana me fizeram para participar deste momento bastante importante da vida acadêmica do Jefferson, né? Do trabalho dele a se formar, né? Futuro professor de matemática. Então, para mim é uma grande satisfação por dois motivos, né? Primeiro, por conta de compartilhar essa banca também com o professor Márcio Pironel, e também por conta do tema. É um tema que eu realmente não conhecia, né? A questão do podcast, né? A resolução de problemas, né? Nós já trabalhamos, mas a questão do podcast, ela é um tema bastante diferente para mim, né? Então, para mim, esses dois motivos, né, são de grande satisfação neste momento. Eu quero também falar sobre a importância e a relevância do tema do trabalho do Jefferson. O trabalho está muito bem estruturado, ele está muito bem escrito. O Jefferson ele escreve de uma maneira também bastante objetiva. É lógico que depois, para a versão final, né, uma revisão, né, ela pode ser feita, né, em termos assim, de algumas concordâncias, né, de algumas palavras, né, que tem no meio do texto aí, que passaram muitas vezes por algum erro de digitação, mas tudo isso eu não vou falar, porque eu sei que depois, para a versão final, isso será feito. Tá? O tema ele é importante, ele é relevante, porque traz as concepções sobre resolução
de problemas, articulado com essa tecnologia que nós estamos vivendo a cada momento, né? Hoje, o podcast eu tenho visto bastante divulgado, principalmente na área jornalística, né? Então, você tem aí vários jornais, né, tanto da televisão como jornais impressos, que estão utilizando esse tipo de recurso tecnológico para passar informação, porque muitas vezes é muito importante, né? Tem uma propaganda que eu vi, a pessoa, ela está numa esteira, numa academia, e ela está ouvindo todos os noticiários, né, do dia, tá? Então, as informações, elas vêm de uma maneira muito mais rápida, né? E você tem mostrado aí, por meio da literatura, também é possível a gente pensar a aprendizagem da matemática. É um tema ousado, né? E pelo que eu entendi, ele está ainda sendo construído. Né? Então, você tem aí alguns resultados interessantes, mas que eles precisam ser aprofundados. E o teu trabalho, de uma certa maneira, Jefferson, ele ajuda, né, na discussão, né, e na ampliação do entendimento sobre esse mecanismo, para ajudar, né, para auxiliar o ensino, o processo do ensino da matemática escolar. O trabalho ele tem uma importância bastante importante. O trabalho, ele, como eu já disse, ele está bem estruturado em seus capítulos. Então, os capítulos eles estão bem organizados. Né? Você traz a parte introdutória, você tem a parte de fundamentação teórica, que depois eu vou falar um pouquinho. Traz a metodologia e, por fim, você faz aí uma análise dos resultados. Tá? Então, o seu trabalho está bem estruturado no que diz respeito às exigências de um trabalho de conclusão de curso. Sobre a questão dos referenciais teóricos, o Jefferson, você utiliza a questão da resolução de problemas, utiliza autores aí consagrados, né, como, por exemplo, Polya, né, a teoria da professora Lourdes, depois você vai para o Stemmer e depois você vai para o Pozo. Eu só queria, o Jefferson, que depois você fizesse uma organização, porque assim, tanto o Polya como a professora Lourdes, eles trabalham dentro dessa vertente mesmo da metodologia de resolução de problemas. Porque a resolução de problemas, ela pode ser vista em dois grandes campos, ou da área da metodologia, esses dois autores eles têm trabalhado, ou da área da psicologia. Né? Você utiliza os dois psicólogos, você utiliza o Pozo e você utiliza o Stemmer. Né? Só que a vertente da psicologia, ela é diferente da vertente da metodologia. Porque a psicologia, ela entende a resolução de problema como aprendizagem, né? E não está preocupado com a questão da metodologia. Então, na vertente da psicologia, nós queremos saber os processos mentais que são ativados no momento em que a pessoa está diante de uma tarefa matemática. Então, não está preocupado com os procedimentos metodológicos, mas sim com os processos cognitivos, né? Ou seja, como que essas informações elas são obtidas pelo indivíduo, como que a gente manipula mentalmente essas informações, como a gente processa essas informações, como que a gente retém a informação, né, vinda de uma situação problema ou diante de um problema, melhor dizendo, e como que essas informações elas são transferidas para outros contextos. Então, são esses processos, tanto o Stemmer, eles querem saber desses processos, porque você utiliza, por exemplo, a fixidez funcional dentro do seu texto, o entrincheiramento, né, os tipos de conhecimentos que são relacionados no processo de resolução de problemas. Tanto assim que o Pozo, no livro dele, o título do livro do Pozo é Solução de Problemas, Aprender a Resolver e Resolver para Aprender. Então, o mais importante é a aprendizagem. E a resolução de problemas dentro do contexto da psicologia, ele está contido dentro de um pensamento humano complexo. Se você pegar, por exemplo, as hierarquias de aprendizagem do Gainier, que vai desde aquelas aprendizagens mais simplesinhas, como a aprendizagem de sinais, até o pensamento mais complexo, que é a formação de conceito e a resolução de problemas,
você consegue entender que realmente a resolução de problemas ela é um processo de aprendizagem. Então, acho que na organização desse capítulo, você pode colocar, né, a metodologia da resolução de problemas, mas você destacar que esses dois autores, né, eles são autores ligados à psicologia e que eles estão mais preocupados, né, nesse contexto, né, de aprendizagem, nesse contexto de desenvolvimento cognitivo diante de uma tarefa matemática. Tá? Então, só para se você coloca tudo dentro do mesmo contexto, da impressão que eles também fazem parte, né, da discussão das metodologias aí para a resolução de problemas. Tá? Então, na verdade, você tem dois grupos aí, esse ligado à metodologia e o outro ligado mais às questões cognitivas da resolução de problemas. Mas eu gostei muito da síntese que você fez, Jefferson. Eu acho que você conseguiu extrair desses referenciais teóricos a essência das teorias. Tá? Inclusive, depois vocês podem, até vou sugerir para a professora Eunice e também para a professora Adriana fazer uma publicação desses referenciais teóricos. É lógico que agora não dá tempo de você fazer, mas poderia se pensar num quadro síntese, né, dessas teorias, né, e das contribuições, das vertentes que elas têm para a resolução de problemas. Tá? Então, eu achei que você saiu muito bem, né, e eu acho que você, de uma certa forma, você se apropriou desse conhecimento do processo de resolução de problemas, que é o que a gente espera, né, dos alunos, né, que vão fazer o trabalho de conclusão de curso. Então, eu acho que você foi além ainda, né, em termos de referenciais teóricos, que a gente costuma usar em trabalho de conclusão de curso. Então, esse referencial teórico, né, eu compararia a um referencial teórico de uma dissertação de mestrado. Então, você está de parabéns e também a sua orientadora e co-orientadora. Depois, eu acho que é importante você fazer uma revisão das imagens, porque elas saíram assim um pouco... não está muito bem legível, mas acho que para a versão final você pode melhorar a resolução das imagens, né, do teu trabalho. Tá? Quando você fala da COVID num determinado momento, né, eu acho que é importante você colocar uma nota de rodapé, né, falando da pandemia, porque daqui a alguns anos muitas pessoas vão ler seu trabalho, né, e também eles poderão tentar descobrir o que seria isso, né? Então, acho que pode ter uma nota de rodapé aí no teu trabalho. Com relação... eu gostei bastante. Oi? Não, o Adriano pediu para que está transmitindo, às vezes o som fica meio ruído, então desligar a câmera. Agora ele está pedindo para desligar a câmera para ficar um som menos robotizado. Todo mundo, Zia, ou só todo mundo? Todo mundo, Adriano? Só o professor Nelson. Tá. Só o professor Nelson. Para não ficar, para não pegar, para ficar melhor a imagem, para ficar melhor o som. E agora melhorou um pouco? Ele disse que é só o professor Nelson porque está falando e aí a internet pega o som e a imagem dificulta. Então é só para isso e os outros podem ficar com a câmera aberta. Para não ficar robotizado, Nelson. Acho que você não ouve, mas a gente ouve meio robotizado. Melhorou um pouco? Melhorou, agora sim. Então tá bom. Bom, então, falando um pouquinho sobre a metodologia, eu acho que você fez um trabalho bastante interessante. Você utiliza o método quantitativo e o método qualitativo, né? Você tenta juntar os dois elementos aí. E eu acho que é bastante importante isso, né? Porque muitas pessoas têm restrições à utilização de métodos quantitativos dentro da pesquisa. Eu mesmo já vivenciei vários episódios em relação a isso. Mas eu acho que as
duas coisas elas são completamente complementares para que a gente possa entender o fenômeno. Tá? E aí você justifica de uma maneira bastante interessante também, né? Eu gostei disso. E aí eu gostaria quando você colocou lá o link, aí eu entrei para ouvir, né, alguns podcasts, né, ouvi, por exemplo, aquele de probabilidade, achei que ficou muito bem construído, né, muito bem explicativo, bastante claro. E aí você utiliza algumas plataformas. Uma pergunta que aí depois no final você pode me responder, Jefferson, é se essas plataformas elas são pagas. Por exemplo, eu sei que o que geralmente a gente, o Spotify, né, o Spotify ele é pago, né, não é uma plataforma livre. Mas eu queria saber dessas outras plataformas que eu não conheço, se elas são plataformas livres. Do contexto da então, seria viável, né, essas plataformas aí no ensino. Tá? Depois eu queria que você comentasse também o que me chamou do 12, a exclamação e o arroba, né? Como, por exemplo, um depoimento que está na página 73. Queria que você fizesse aí no final, né, uma síntese, né, das principais considerações. Eu gostei muito, né, do que ele disse, eu acho que foi uma coisa bastante profunda também, né, e também de contribuições também para o trabalho. A guisa de conclusão lá de resultados, o Jefferson, eu não entendi muito bem. Aquela parte já é a discussão dos dados. Eu acharia, ao invés de utilizar essa palavra a guisa, eu acho que ficaria melhor utilizar, não sei se é discussão dos resultados, aquela parte. Para mim, pareceu mais discussão dos resultados, aquela parte. E porque depois você já coloca as considerações finais. Tá? Então, eu não sei, acho que ficaria interessante a discussão dos resultados, porque aí você já vai chamando os autores, né? Eu gostei, acho que para o trabalho de conclusão de curso, eu acho que está muito bem feito, né? Você voltou na tua literatura, voltou nos teus autores, e aí você fez uma discussão, né, dos resultados, né? Então eu achei que ficou muito bem construído, muito bem construída essa parte, tá bom? E aí eu gostaria também de fazer alguns questionamentos para você, ô Jefferson. São duas coisas. A primeira é sobre o teu aprendizado para a sua prática profissional. Então, o que esse trabalho, né, de conclusão de curso, ele colabora com a tua prática profissional. Então, você está prestes aí a se formar, né, a ser licenciado em matemática. E o que esse aprendizado, né, essa trajetória que você trilhou dentro do trabalho de conclusão de curso, o que ela te permite, né, fazer daqui para frente enquanto professor de matemática, tá? E o segundo, né, é como você pretende dar prosseguimento a esses estudos. Daqui para frente, o que você pretende fazer? Pretende dar continuidade a essa temática? Pretende mudar? Pretende partir para uma pós-graduação? Né, investigar outros temas, ou esse tema, né, dentro de outras pesquisas? Daqui para frente, quais são as suas perspectivas? Tá bom? Bom, Jefferson, então, pelo tempo que eu tenho, né, a gente poderia ficar conversando aqui durante horas, né? Eu falei para os jornalistas que a gente podia ter um tempo bastante grande para dialogar, né? Mas o teu trabalho está muito bem feito, quero parabenizar a professora Adriana e a professora Zionice, né, por essa bela construção, e tenho certeza de que esses aprendizados, né, eles foram muitos, né, que depois você pode verbalizar para mim, né, para a sua prática profissional. Tá? Então, parabéns para você e parabéns para o orientador e para o orientador.
Ok, obrigado. Com relação à questão da contribuição para a minha formação, Seu Jefferson, só para uma questão aí, deixar o professor Pironel e depois você responde, pode ser essa dinâmica, acho que fica melhor, você responde todas as questões, e aí o professor Pironel faz a dele, e aí você faz toda a sua fala. ok. Professor Nelson, professor Márcio, então quero agradecer a sua, dispor de tempo de fazer isso, ler o trabalho do professor do Jefferson, o professor Márcio tem todo um trabalho na resolução de problema avaliação, então ele foi convidado aí para avaliar o trabalho do Jefferson nessa perspectiva, e eu acho que é um ganho importante, colega da pós-graduação de Rio Claro, então é importante trazer uma pessoa com viés que também da professora Dona Lourdes, o Nochique, uma professora nossa, então eu acho que vai ter bastante contribuições aí para o trabalho. Por favor, professor Márcio, as suas considerações. Bom, bom dia a todos. Eu já tirei a câmera, Vamos ver se o som sai bacana. Não sei se minha internet também tá muito boa, mas enfim. Ah, tá certo. Okay. O som tá ótimo. Tá. Tá certo, então. Então, o Márcio pode ficar com a câmera aberta, porque a qualidade de imagem está melhor lá em Salto, Então, pode ficar com a câmera aberta, é porque nós estamos transmitindo. Bom, então vamos lá, Primeiro eu gostaria de agradecer ao Jefferson, a Zionice e a Adriana pelo convite, A Adriana não lembra de mim, mas eu lembro dela, principalmente de algumas reuniões que eu participei com o professor Baldino, Eu, como fiz muitas disciplinas como aluno especial, quando eu entrei, eu já ia muito pouco a Rio Claro, talvez por isso que ela não lembre de mim, A Zionice, mais do que colega de escola, é uma grande amiga, e a quem eu respeito muito profissionalmente e como pessoa. Uma honra estar dividindo a banca com o professor Nelson, que fez parte da minha banca de doutorado, E então não preciso nem dizer o respeito e a consideração que eu tenho por ele, Bom, com relação ao trabalho, é bom deixar quem é mais capacitado falar primeiro, Porque faz uma análise bastante abrangente e deixa pouca coisa para a gente estar falando, Mas eu ainda tenho alguns complementos. Depois eu fiz as minhas considerações aqui no lápis, viu, Jefferson? E aí eu vou escanear e mandar para você, todas as considerações que estão postas aqui, e um destaque para as coisas que eu acho mais relevantes e mais importantes de serem abordadas, Bom, eu queria começar pelo título, Eu não sei como o professor Nelson vê isso, mas eu particularmente não acho interessante, você começar com uma abreviação no título, até por conta da questão de busca,
quando a pessoa buscar resolução de problemas, né, ela não vai estar encontrando, se buscar através do título, não vai estar encontrando o seu trabalho, né? Então, eu sugeri aqui uma singela sugestão, né? Na página 57, você usa... Deixa eu pegar aqui na 57... Você usa o podcast e a metodologia de resolução de problemas, uma apresentação, uma aproximação, né? Eu acho que você poderia, de repente, não sei, colocar o podcast e a metodologia de resolução de problemas, 2 pontos, a reformulação requer resolução. Mas isso uma sugestão, mas eu gostaria que você pensasse, né, na questão da abreviação no título, né? Porque nem sempre quem olhar, bater o olho e ver MRP vai relacionar com resolução de problemas, tá? Outra coisa, né, que na página 16, né, você começa a falar... Então, vamos lá. Então, eu estava falando da questão do capítulo 4, né, da metodologia e instrumentos de pesquisa, né, e aí é o seguinte, eu acho, né, que você poderia falar um pouquinho mais sobre... o grupo ficou pequeno, né, então, de repente, falar um pouquinho mais sobre esse grupo que ficou, né, de maneira, assim, mais detalhada, né, porque a educação básica, ela abrange ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Temos escolas municipais, estaduais, privadas, enfim. Tem a questão da formação, não sei se seria necessário, né, se seria importante, mas eu entendo assim, se eu souber qual é a formação do professor, eu vou entender melhor aquelas respostas que eles deram a respeito das questões que foram trabalhadas, né? Então, de repente, você poderia pensar um pouquinho nisso. Agora, uma coisa que eu acho bastante importante para a fluência do texto, né, é você colocar a cópia dos questionários, né? Você colocar a cópia do questionário ou no corpo do texto, ou então num anexo, não aqui no Google Docs, né? Porque fica complicado para você ter que ficar acessando o Google Docs para ver quais são exatamente as questões, né? E para estar entendendo o seu trabalho, né? Nem sempre a gente não tem que entender que sempre a pessoa vai ter disponível o meio eletrônico, porque ela pode imprimir o seu trabalho, né, e tá só ali no papel, e aí, então, a leitura fica um pouco complicada, né. Quando você faz a análise disso também, né, você vai falar na análise de dados, você vai falar, por exemplo, você fala ali das perguntas de sondagem, aí você analisa a pergunta 1, conta qual é a pergunta 1, né? Só para facilitar a leitura de quem teve interesse no seu trabalho, né? Então, para a pessoa, opa, pergunta 1, qual é a pergunta 1 mesmo? Deixa eu ver lá no anexo, ou deixa eu ver lá no Google Docs. Isso dificulta um pouco a própria compreensão do texto, né?
o nível de leitura que a pessoa tiver pode estar dificultando ainda mais, né? Ok? Eu também eu gosto dessa abordagem quanti e quali que você fez, né? A única coisa que eu chamaria atenção é que eu não sei se é adequado você tratar assim com porcentagens, números que são tão baixos, né? Em alguns momentos você trata com frações, né? Ou fala 2 de 6 ou 3 de 6, né? Eu acho que nesse ponto é bastante mais adequado você fazer desse modo, né? Ok? Com relação às figuras, o professor Nelson já falou, mas eu acho que eu vou reforçar isso, né? Algumas figuras a gente não consegue entender direito o que está escrito, né? Então, precisa dar uma olhada como é que você pode tá melhorando a qualidade dessas figuras, né? Eu queria fazer uma observação, né, na própria metodologia de ensino através da resolução de problemas. Tem um corte, gente? Vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo. Cortou. Oi, desculpa. Volta. Estão me ouvindo? Eu estava falando da metodologia de ensino através da resolução de problemas. Isso. Eu estava dizendo o seguinte, que na metodologia de ensino através de resolução de problemas, né, a professora Lourdes Onoshiki, ela sugere uma leitura individual, depois uma leitura em grupo, né, ou seja, a tal da leitura dupla, que alguns professores comentam, né, de ouvir duplamente e tudo mais. Eu, particularmente, acho que isso, tudo que eu faço, eu leio mais de uma vez, né, para ver se eu não entendi errado aquilo que eu entendi. Então, eu, particularmente, acho importante, mas se uma única vez resolver, não tem necessidade de ler de novo, né? Se ouvir uma vez, resolver, não tem necessidade de ouvir de novo, né? Então, esse é um pseudo problema, né? Quando a gente pensa tanto na resolução de problemas através presencialmente, quanto através dos podcasts. Eu nunca tinha pensado em utilizar podcasts em minhas aulas, né? Então, nesse aspecto, aprendi bastante, me despertou a curiosidade, né, de ver como é que isso funciona, principalmente em tempos de aulas distanciadas, né? Eu não gosto do termo EAD para aquilo que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que, pelo menos aqui no Instituto, não é isso que a gente tem feito, né? Enfim, o Jefferson, ele utiliza alguns vícios de linguagem, tá? Eu não vou nem comentar agora aqui, né? Eu percebi na leitura, depois na fala dele, ele usa, né, repetidamente alguns termos, às vezes não adequado para aquele momento e tudo mais, mas tá tudo escrito aqui, eu mando para vocês, tá? Assim, tem muita coisa que não está errado, né? Mas que torna a leitura um pouco cansativa, né? Que você pode substituir por outros termos e deixar a leitura mais fluente, mais leve para quem está lendo, né? Mais interessante.
Bom, ademais, eu acho que o professor Nelson já falou, né, ele conseguiu englobar de uma maneira muito bacana, né, mais até do que eu teria para contribuir. Então, a minha contribuição perto da dele é bastante pobre, mas eu gostaria também de deixar uma pergunta. Na verdade, uma consideração e uma pergunta. Eu vi que você usa, né, você cita nas referências o Ponte, a Brocardo e a Oliveira, né, e a Hélia Oliveira. E aí, das investigações matemáticas na sala de aula, o livrinho da Autêntica, né? E aí, a pergunta que eu tenho é como eu coloquei como ponte, mas, na verdade, como essa publicação contribuiu para o seu trabalho, né? Porque isso não está claro durante a leitura do mesmo. E, por falar em ponte, né? Aí, eu não sei como é que você vai responder isso, né? Como é que você vai tratar, né, essa questão a partir de agora, né, na pergunta aí do professor Nelson. E aí, então, o Ponte tem algumas publicações bastante interessantes da aula em 3 fases, né, que englobam atividades matemáticas, dentre as quais uma delas é a resolução de problemas, né? Então, fica aí uma sugestão, né? Eu até tenho alguma coisa, depois, se a Zionice quiser, eu posso mandar. Eu acho, né, que essa leitura está bastante alinhada com as coisas que o GTERP faz, né? Embora não haja uma comunicação adequada entre o grupo do Ponte lá de Portugal e o GTERP aqui no Brasil. Então, é isso, mais uma vez, obrigado, Jefferson, tá? O seu trabalho tá bastante bem escrito, né? Eu acho que você foi além de um trabalho de TCC, né? Você pode pensar se quiser, em estar ampliando isso para o seu trabalho de mestrado e tudo mais, tá? Muito bem orientado, né, pela professora Adriane e pela professora Zionice, tá? Então, vocês todos estão de parabéns e, mais uma vez, obrigado a todos pelo convite. Ok? Ok, obrigada, professor Márcio, pelas considerações. Jefferson, acho que você pode expor aí as suas considerações sobre o posicionamento do professor Márcio e do professor Nelson, e depois eu faço algumas contribuições e falar sobre como foi construída a pesquisa e tudo mais, meio que respondendo um pouco algumas questões que não ficaram claras para o professor Márcio. Pode falar, Jefferson. Ok. Com relação à utilização do Ponte e também do Brocardo, digamos que a concepção de investigação matemática, né, dentro da elaboração das situações, problemas presentes no trabalho, ela teve um ponto de tangência com a metodologia de resolução de problemas, levando-se em conta que a elaboração que nós planejamos, ela visa trazer problemas de naturezas variadas, alguns abertos, outros fechados, alguns com uma resposta, outros com mais de uma, né? E problemas de natureza próxima também à natureza investigativa. Então, eu acredito que esse seria o ponto de tangência entre a metodologia de resolução de problemas, da forma com que ela foi trabalhada na elaboração instrumental do trabalho, e também a investigação matemática, né, como uma forma também
de corroborar o protagonismo estudantil dentro do processo de ensino-aprendizagem, porque como a gente estuda, existem vários tipos de problemas e bem como várias perspectivas de implementação metodológica, né, do processo de resolução de problemas. Então, dentre os problemas que foram elaborados, a gente pode perceber que alguns tinham um aspecto investigativo que era tangível com as colocações de investigação matemática do autor em questão. Com relação respondendo primeiro as questões gerais, né, sobre a contribuição desse trabalho para a minha formação docente, eu digo que ela foi uma contribuição muito valiosa, uma contribuição ímpar no sentido de que até o começo do ano eu mal ouvia falar de podcasts, né? A professora Eunice comentou comigo sobre essa ferramenta, eu estava já desenvolvendo alguns aspectos relacionados à metodologia de resolução de problemas, inclusive isso já vem de trabalhos acadêmicos, inclusive artigos científicos em algumas disciplinas, e eu achei interessante a junção desses eixos temáticos pela forma com que eles foram apresentados e também do modo com que uma ferramenta que ela digamos assim, geralmente ela é tratada somente no âmbito midiático, mas ela também pode contribuir com o processo de ensino-aprendizagem da matemática, embora a gente possa perceber que o número de pesquisas em relação ao podcast no âmbito educacional ainda deixa a desejar, principalmente em relação à matemática, mas é uma ferramenta que parece ter um potencial para contribuir com a apresentação do conteúdo, e a gente pode perceber pelas respostas dos pesquisados que ela pode contribuir em várias frentes, né, não só diante da metodologia de resolução de problemas, e o conhecimento dessa ferramenta para a elaboração do meu trabalho de conclusão de curso, aliado a uma metodologia que eu sempre gostei de estudar, inclusive utilizar na disciplina de prática e também no estágio de vez em quando, é algo que me chamou a atenção e que sem dúvida vai contribuir com a minha formação, e pretendo sim dar continuidade nesse estudo diante das vertentes que foram levantadas, né? Assim como a resolução de problemas pode ser encarada de um modo cíclico, conforme apontado por Sternberg, eu acredito que a pesquisa também entra nesse meio de modo cíclico, porque nós tínhamos uma problematização inicial e nós traçamos objetivos e hipóteses, construímos uma pesquisa pautada no referencial teórico, obtivemos alguns resultados e com eles surgem novos questionamentos, e esses questionamentos vão acabar formando novas problematizações, e essas problematizações certamente serão fonte de outras pesquisas para aprimorar o estudo da conjuntura ferramental, também do modo com que ela pode ser aliada com a metodologia e com outros nuances do processo de ensino-aprendizagem, né? E eu acredito que, já pensando no mestrado, doutorado, eu pretendo continuar na área de resolução de problemas. Gostei muito também da experiência do podcast, pretendo continuar estudando a junção desses eixos temáticos, e agora pensando já numa forma prática. A gente estudou concepções teóricas e também um cenário de formação docente, mas em nenhum momento a gente ainda teve condições de colocar em prática essa junção desses eixos temáticos para que a gente possa perceber se os resultados são tão promissores quanto as potencialidades levantadas na pesquisa. Então, o aprimoramento dela para a educação básica, a construção de oficinas, minicursos que versem sobre o modo com que o podcast pode ser elaborado, até mesmo um aprofundamento de estudos sobre a resolução de problemas, tendo em vista tanto a perspectiva metodológica como também a perspectiva psicológica, seria de suma importância para a continuidade de uma pesquisa que, sem dúvida, ainda pode render vários frutos dentro das frentes que a gente pode utilizar para estar continuando os estudos, né?
Agora, a questão da pergunta específica do professor Nelson, acho que era num depoimento que teve de um dos participantes. Professor, o senhor poderia repetir a página desse depoimento só para eu constatar aqui? É 73? Eu acho que é 75, o Jefferson, não sei, o professor Nelson pode falar melhor, mas eu acho que era 75. Nelson, seu microfone está desligado. É que eu fiquei clicando nele, ele não... depoimento, porque aqui na 73, do DO 12, exclamação, arroba. Página 73? Isso. Eu acho que, não sei se é isso, vou tentar ver. Ele colocou sugestões de como podia fazer o nome para a pessoa ficar no anonimato, né? E então ele falou, olha, pode ser letras, caracteres e tudo mais. Eu não sei se é aí. É só para corroborar o que o professor... Só para corroborar o que o professor Márcio disse, concordo que é importante colocar também a caracterização desses participantes, né? Aí eu entenderia melhor também, né, o posicionamento, né, principalmente desse DO12, né? Então, no que diz respeito ao posicionamento dele, né, como foi citado aqui no final, a abordagem do podcast como ferramenta de implementação da MRP, ela não visa uma ocorrência de modo excludente, de modo a substituir a leitura do problema, ou ainda de modo a substituir o cálculo mental. O professor Nelson levantou a mão? Não, eu acho que ele só levantou a mão para achar o microfone e a mãozinha ficou levantada, Nelson. Lá em cima, você pode abaixar. Isso, já abaixou. Desculpa, porque, né, não estou acostumado com Teams aqui. Desculpa. Faz parte. A gente também faz dessas vezes, em reuniões, já cansei de deixar a mão levantada, a pessoa vai ver, tá lá, mas eu não estou querendo fazer pergunta. No Adobe eu não sabia mutar meu microfone, eu nem respirava para o pessoal não ficar escutando uma reunião ampla, ibero-americana. Aí eu falei, nossa senhora, desliguei o ventilador, tudo, parecia uma múmia, eu morria de medo. A gente aprende, né? Agora tá ficando normal. Pois é, eu também já passei por algumas experiências de, por exemplo, falar com o microfone ligado, erguer a mão sem querer, mas nos poucos meses que eu tive contato com o Teams, a gente vai aprendendo, né? Eu já aprendi algumas coisas e creio que a gente vai aprendendo cada vez mais conforme se familiarizando com essas ferramentas. Mas voltando à questão do professor que deu aquele depoimento específico, ele pergunta se será que os alunos conseguiriam compreender o problema ouvindo uma única vez o podcast? Como eu falei, primeiro porque o podcast ele não é encarado de forma excludente, não visa excluir a leitura, o papel, o cálculo, né, nem obrigar o aluno a resolver por cálculo mental ou a gravar o podcast. Tudo isso foi uma sugestão conforme levantado no final de cada episódio, que eles poderiam gravar o podcast se eles quiserem, relatando como resolver problemas, dificuldades, as dúvidas, enfim. E em relação a isso, ele pergunta, né? Mas se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente tem que ler um enunciado de uma situação problema ou uma manchete de jornal, outros documentos, mais de uma vez para conseguir compreender um determinado trecho do mesmo. Né? E no caso da situação problema, ela pode ser ouvida, sim, mais de uma vez. Primeiro porque o GTARP ele propõe 2 tipos de leitura. É claro que se uma for suficiente, a gente pode partir para as próximas etapas. Mas isso não significa que a gente não pode ler o problema mais de uma vez, que a gente não pode ouvir esse problema mais de uma vez, ou que a gente possa intercalar também, ler e ouvir o problema. Porque muitas vezes
a leitura complementa a audição. O estilo auditivo de aprendizagem, né, ele é levado em consideração quando o podcast ele é implementado na MRP. Então, digamos que seria isso o que eu teria para falar, né, sobre esse trecho do depoimento, né, que o problema ele pode ser ouvido mais de uma vez, pode ser lido mais de uma vez, e a leitura não substitui a audição do problema, ou vice-versa. Então, talvez a pessoa que deu esse depoimento possa ter compreendido errado o modo com que a pesquisa abordou os eixos temáticos, né? Mas ao longo da análise dos resultados, né, e das respostas dessa pessoa, principalmente ao questionário de feedback, a gente foi complementando, né, novamente sempre batendo na mesma tecla que o podcast ele não é excludente, que as situações problemas não exigem do aluno um único meio de resolver, um único meio de se aproximar dessa situação problema. Então, basicamente seria isso. Eu acho que isso só para complementar, o Jefferson, acho que isso é muito importante, né, que outros recursos eles possam ser utilizados. A mesma coisa a concepção de cálculo mental. A concepção de cálculo mental, todo mundo pensa que tem que fazer na cabeça todos os cálculos e não pode utilizar outros recursos, né? A literatura portuguesa, principalmente, e a holandesa, eles falam que você pode utilizar outros recursos, o lápis, o papel, outros instrumentos para te apoiar no cálculo mental. E nós tivemos um problema muito grande também na execução da Provinha Brasil. A Provinha Brasil era uma avaliação da alfabetização das crianças do segundo ano de escolaridade. Só que como as crianças não estavam plenamente alfabetizadas, o que acontecia? O professor tinha que ler a questão para os alunos, né, somente 2 vezes. E aí as crianças tinham que resolver. Só que só você ouvir, né, isso você já ativa um mecanismo mental, que é o mecanismo de memória. Você tem que guardar os dados, e guardando os dados, memorizando os dados, você tem que processar com ele. Às vezes, uma lida só, né, ou 2 leituras, para determinadas pessoas, não são suficientes para ela guardar esses dados que estão enunciados e auxiliá-la no processamento dessa informação. Então, nós tivemos muito problema na execução da Provinha Brasil, porque muitas vezes a gente não sabia se o aluno errava porque ele não conseguia processar, porque ele não conseguia memorizar as informações, ou se realmente ele não sabia. Então, isso que você está dizendo, que esses outros componentes que são que estão articulados com o podcast, eu acho que tem que ser muito bem ressaltado aí no teu trabalho, né? Você fez em determinados momentos, mas eu acho que nunca é excessivo você reafirmar, pode ser também até nas considerações finais, em outros momentos, né, que tem esses outros elementos que vão auxiliar, né, junto com a audição. Ok. Ok. Legal, obrigada, Nelson. Terminou já a sua fala, Jefferson? Eu acredito que sim. Eu não sei se eu acabei esquecendo de responder alguma pergunta específica do começo, mas se isso acontecer, os professores podem apontar para mim e que aí a gente volta nessa questão. Tá. Vou complementar aqui só uma questão. Então, o MRV é muito do Jefferson, que eu falava muito, eu brinquei várias vezes com ele, que daquelas conjunto populacional lá, né, que é MRV. Então, essa sigla é do Jefferson, e para desconstruir, ficou mesmo nessa abreviatura, e ele já tinha um trabalho feito de revisão de literatura da resolução de problemas. E aí eu venho quando aceito construir a proposta de projeto de TCC, eu vou trazendo mais elementos para discussão e de uma maneira muito bacana o Jefferson absorve muito bem leituras que você dá, né? A gente tem assim uma resistência na licenciatura de leitura e ao contrário com o Jefferson, porque coloquei lá o Steinberg,
coloquei questões sobre criatividade e tudo, nas reuniões de orientação ele trazia, né? Então, a construção da pesquisa dele se deu nesse sentido, e às vezes aquela pergunta lá tá incompleta, porque aí ele já tinha um andar, e aí eu começo a caminhar com ele, trago a proposta do podcast para ele amarrar com isso, a questão da resolução de problemas, mas eu acho que é pertinente a colocação de colocar metodologia de ensino, ou metodologia de resolução de problema, né, especificar isso no título, até mesmo para as buscas, né, de trabalhos seguintes, que as buscas na internet são dadas pelos nomes. Então, metodologia de ensino, resolução de problemas, é bem pertinente a colocação que vocês colocaram. O texto lá da professora, da Joana Brocardo, não é o da Autêntica, é um livrinho de capa verde, de 99, e que ele levou porque tem um texto da professora Maria do Carmo Domit Mendonça, que fala: a resolução de problemas pede reformulação, e por isso ele se adentrou até a questão da investigação aí. O Jefferson é super autônomo também, né? Foi bem interessante trabalhar com ele. As questões de vocabulário é dele também, e aí eu falava assim, né, Jefferson, melhora isso aqui, e olha, isso, vamos pôr uma palavra mais leve, de sinônimo, né, então teve toda essa questão aí. Mas eu agradeço aí, eu acho que a Adriana pode complementar, com certeza, vai complementar de maneira bacana aí. Esse trabalho foi bastante promissor. Temos que fazer esses ajustes aí, mas, por favor, Adriana. Então, estou feliz aqui de estar trabalhando com o pessoal, acho que é a oportunidade de conversar, né, rever os colegas do programa de Rio Claro, mas... E acho que é uma troca, né, que a gente acaba olhando os vieses, pontos de vistas. Estou pensando na questão, né, da quantitativa que a gente está começando agora, a investigação nesse sentido. Só para situar, né, eu e a Zoani somos amigas, né, e somos da história. Então, o Márcio falou algumas coisas em relação a Zionice que foi muito gostoso de ouvir, porque a Zionice é uma colega, ela não é uma colega de trabalho, ela é uma irmã, né, a gente se reencontrou depois de muito tempo. Ela, por acaso, foi lá para Lins, por influência do Adriano, inclusive, que está aqui acompanhando a gente lá no estúdio, e aí a gente começou a trabalhar juntas. Então tínhamos um percurso de estudo, né, lá na Unesp de Rio Claro, na época do mestrado, só que ela foi para a Unicamp, e eu, depois de muito tempo, voltei para Rio Claro, né, e agora a gente se encontrou aqui, nós estamos, eu Lins, ela Birigui, tá pertinho, e a gente começou a fazer algumas coisas. Então nós duas somos da história, só que como a gente trabalha nos cursos de tecnologia, eu, em particular, tenho pensado em algumas aplicações, coisas relacionadas à TI. Não sou especialista nisso, né, estou estudando, e a Zonícia topou a parada, e a gente está nisso, né. Então, a questão do podcast, eu tenho lá em Lins 3 alunos, duas alunas do curso de Sistema para a Internet, que estão desenvolvendo uma plataforma. Na verdade, a plataforma já está pronta, e chama MathPods, está disponível, a gente pagou, ela já está no ar com os áudios do Jefferson, né, então respondendo a questão do Nelson, não fica lá no Spotify, nem, na verdade o Jefferson testou no Anchor, né, só que eu já subi os áudios dele para a nossa plataforma, e a gente tem objetivos mais amplos. Então nós temos um projeto maior, que visa, né, fazer contribuições de extensão. Então, eu tenho agora, nesse momento, 2 chamadas em aberto para os alunos da rede pública do ensino de Lins, da região de Lins, né, nós vamos ofertar cursos usando os podcasts, especialmente nesse momento aí de pandemia. A gente sabe que os alunos da rede pública estão muito carentes, eles estudam sozinhos, então é uma pequena contribuição que a gente almeja fazer, né, e trazer aí formas de estudo, ajudar esse menino, esse aluno, né, a estudar e a pensar um pouquinho em conceitos matemáticos e tentar voltar essas pessoas para a escola, enfim, né. O Nelson também perguntou da formação, do impacto dessas coisas em relação à vida acadêmica do Jefferson. Ele não se colocou, mas aí já vou aproveitar para cutucar, né, porque eu fiz o convite para que o Jefferson usasse
os áudios que ele gravou nessa perspectiva de resolução de problemas, porque as minhas meninas, as minhas alunas, elas têm um viés mais de desenvolvedora, são alunas de sistema para internet, né? Então, os áudios que elas gravam são mais conteudistas, de maneira mais tradicional. E o Jefferson difere nesse aspecto. Daí eu fiz o convite, até porque ele tem que cumprir as horas de estágio, viu, Jefferson? A gente lembra disso. E aí fiz o convite para que ele oferecesse cursos lá para os alunos no caso da minha região, né? Para poder cumprir as suas horas, para poder ter essa vivência, fazer essa prática, né? Contribuir com os alunos que estão precisando, porque a gente sabe que a rede pública, pelo menos na nossa região, aqui onde eu moro, Rio Preto, e lá em Lins, está bastante necessitada aí de outras coisas, os professores não estão dando conta, né? E eu só tenho um último comentário, que o Jefferson fez uma fala, e eu não concordo com isso, com relação à limitação que o podcast traz. Eu concordo que o podcast, na verdade, eu não tenho um olhar de limitação. Para mim, o podcast tem um viés, que é auditivo. Então, é mais uma ferramenta, é mais uma possibilidade. O Jefferson está aliando a metodologia, né, resolução de problemas. Na verdade, eu quero parabenizá-lo, porque no começo, a Zionice sabe, né, eu tinha dúvidas em relação à condição, né, de juntar essas coisas, porque ele estava tão enraizado na metodologia de resolução de problemas, tinha tanta propriedade, tanto que ele apelida lá, usa siglas e tudo, lá, desde o título, né, e aí eu tinha dúvida se ele ia conseguir se apropriar do podcast, de entender a essência, saber as coisas as recomendações que a gente tem, né, porque nós mesmas, eu e Zoni, estudamos bastante em relação a isso. E ele conseguiu, salvo essa pequena deslizada aí, que para mim não é como limitação. Na verdade, uma das minhas alunas, já tem pensado em forma de olhar para o lado da inclusão, né, especificamente em relação às pessoas com baixa visão, algumas limitações em relação à visão. Então, é um adicional e não um limitativo, né? É uma forma da gente acrescentar. Uma metodologia salvadora, uma possibilidade de fazer tudo, a gente não tem. Somos educadores matemáticos e sabemos que a gente não resolve o mundo, né? Mas são pequenas ações. Na verdade, eu não considero pequena, né? Eu acho que o trabalho do Jefferson é brilhante. Para nível de graduação, a meu ver, diante do cenário, do público que a gente tem trabalhado, né? Os alunos hoje tem muitas dificuldades em relação à escrita, fala, a buscas, as investigações. O Nelson e o Márcio, eu acho que estão na pós, para eles é diferente, né, o público é diferente, mas a nível de graduação, realmente o Jefferson surpreendeu, parabéns a ele, a Zionice, né, a Zionice eu nem vou falar porque colega fica chato, é amiga, né, não é colega, é amiga mesmo, de verdade. É uma satisfação enorme ouvi-lo, viu, Nelson? Foi muito bom. E, Márcio, você também, né? Porque você ficou colocando que as contribuições eram pequenas, a meu ver, não, né? A gente sempre aprende, eu adoro estar nas bancas, é muito gostoso a gente usar desse tempo, né, para rever as pessoas e para poder ouvir. Eu adoro ouvir, anotei um monte de coisas que vocês falaram, eu acho que a gente cresce enquanto profissional e enquanto pessoa, né, por estarmos em ambientes diferentes, né, em situações outras, localidades diferentes. Bom, como historiadora, né, vou me constituindo diante dessa vivência, acho lindo isso, eu adoro. E obrigada, né, Zi, por compartilhar a gente nessa caminhada juntas. Agradeço muito ao Márcio e ao Nelson as contribuições que fizeram. E, de novo, né, realmente fecho, com parabéns aí ao Jefferson, porque abraçou, né, e, a meu ver, ele chega aí diante da empreitada que a gente propôs, né, com êxito. Tá, eu não sei se responderam as questões né, se o Jefferson respondeu ao Nelson e ao Pironel, se vocês têm mais questões a serem feitas, né, a banca tem mais contribuições, mais questionamento, né, para o Jefferson? Eu estou satisfeito, Zi. Eu também, viu? Só parabenizar ele também pela apresentação que ele fez, né? Foi muito sintético, muito claro, objetivo, tá? Então, não tem mais questionamentos, não, estou satisfeito. Tá. Então, eu vou pedir para o Jefferson se retirar da sala, né? E depois eu chamo pelo celular para a gente fazer o exame do trabalho dele com o conceito. Pode falar, Adriana? Eu posso
um segundo só mostrar a interface da plataforma aqui para o pessoal? Vou aproveitar e fazer propaganda, tá no YouTube. Ah, sim, pode. Jogo rápido. Você organiza aí. Acho que... não tenho permissão para mostrar. Não, eu já te dou permissão, não tem problema aqui, que eu aprendi a fazer isso aqui esses dias. Eu tenho que ir lá e te dar a permissão. Peraí, Adriana. Tornar apresentador. Enquanto você organiza aí, eu também vou... nós estamos construindo uma plataforma para o GESENC, que é o grupo de pesquisa no qual eu tenho liderado, né? Então, o GESENC vai também estar compartilhando essa parte desses podcasts. Aí, a plataforma da Adriana, com os alunos dela, é essa. Aí, Dri, está aparecendo. Sim, é que eu achei que eu estava sem voz. Então, é isso, né? A gente tem a área do aluno, do administrador, que somos nós, e daí eles podem, a gente faz uma introdução, né? A história de ouvir quando quiser, quantas vezes forem necessárias, a gente se apresenta e depois os alunos vão navegando e procurando pelos conceitos. A gente tem uma intenção ainda de dar devolutivas, porque a gente tem um cadastro, né? Tem uma estatística aí das pessoas, elas precisam se inscrever, e a gente tem a intenção de dar devolutivas, de repente dialogar mais próximo com esse aluno. Ainda a mão de obra pequena, né? Somos poucos, mas enfim, só para vocês saberem que a gente já tem uma pequena produção aqui que está em funcionamento. Legal, parabéns. Obrigada. Parabéns. Propaganda feita, tá ótimo, Zi. Por mim, já Tá bom, então eu só vou pedir para o Jefferson aí sair, né, da sala aqui. A gente vai avaliar com o conceito e depois eu te chamo, Jefferson. É uma defesa pública, né? Então, nesse momento, sai da sala e depois a gente chama, né? Pode demorar alguns minutos, tá, Jefferson? Ok. Ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado, tá? Com conceito 10 pontos, e a presente ata foi lavrada pela orientadora do trabalho de conclusão de curso e segue assinada pelo aluno, pela orientadora e os demais membros da banca examinadora. Parabéns, Jefferson. Aqui seria a hora que a gente abraça e dá parabéns ao candidato, né? Então, sinta-se aí abraçado. Vocês também, muito obrigado por tudo. Foi um prazer aí estar fazendo esse trabalho, apresentando ele para vocês, e espero que no futuro a gente dê continuidade, né, nos questionamentos que este trabalho deixou aí para as próximas pesquisas. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelas contribuições. Nós vamos fazer, então, uma correção do português, né, das questões aí que precisam ser melhoradas, os termos que não estão tão claros assim, né, e depois esses apontamentos, tanto do Márcio como do Nelson, nós vamos reunir, vamos esperar aí uns 15 dias, Jefferson, aí para você maturar essas questões aí que foram propostas e depois a gente volta a conversar. Uhum. Adriana, quer falar alguma coisa? Não, só cumprimentar o Jefferson, né? Parabéns pelo sucesso aí, né? A nota máxima. Muito obrigado, mas eu não teria conseguido se não fosse pela orientação e a coorientação de vocês. Um abraço para todo mundo, né? Parabéns, viu, Jefferson? Seu trabalho está muito bem feito, tá? O que tem para corrigir é bastante pouco mesmo, então, parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Jefferson, bastante sucesso para você, que você possa dar continuidade aí a esse trabalho, que você tem um grande potencial. Obrigado mais uma vez pelas contribuições e é isso. Então, tá jóia. Então, uma boa tarde a todos, aí a todas, e a gente se despede aqui, até uma próxima oportunidade, e um bom fim de semana aí, para todos. Para vocês todos. Tchau. Obrigado, Zi. Obrigado por assistir. Um abraço, Nelson, um abraço, Adriana, Jefferson, um abração, Zi. Um abração para vocês.